Olá, bom dia a todos, bom dia aos meus amigos, amigas do Joana, aos internautas, a todos quantos estejam presentes nesse trabalho. Como de praxe, aqui no Joana, aos sábados pela manhã, nós temos o nosso Evangelho e, como tal, vamos desenvolver a temática da figueira que secou, que é parte integrante do capítulo 19, e faremos certamente algumas reflexões. Nesse instante, vamos fazer então a nossa prece inicial. Amigo e Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos aqui com esses sentimentos de paz, de harmonia e de amor, buscando interagir com os bons espíritos, com a espiritualidade, ensejando nessa busca de aprimoramento e de construção, que sejamos agraciados pelas boas inspirações e que possamos ter uma jornada profundamente exitosa. Tua luz, teu amor, sempre conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Como eu disse, vamos então fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas se hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E nos traz Kardec: a figueira que secou é o símbolo do que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração,
A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E Kardec amplia: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem em serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Eis aí o Evangelho, as explicações acerca de algo muito profundo, muitas vezes incompreensível para tantos quantos que busquem a essência desse Evangelho. Para muitos ainda é incompreensível, porque de fato a tônica que sobressai no início dessa obra, mas no que se refere, por exemplo, ao próprio Jesus, é a de que como nós então compreenderíamos a respeito daquele que até hoje, para muitos, para milhões, quem sabe bilhões, enfim, ainda é um Deus ou um semideus. Quando nós espíritas, de fato, reconhecemos nele um homem, uma pessoa, alguém especial, bem verdade. Porém, percebamos que Jesus, como qualquer homem, poderia também se equivocar. Que atitude, então, em uma época que não era tempo, digamos assim, de figos, ele vai até a figueira para encontrá-los.
O que o motivaria de fato a amaldiçoar aquela figueira? É fato que ele, quiçá, tivesse uma atitude, porque ali também se mostra uma certa, vamos dizer assim, uma certa raiva. Porque também nele tinha hormônios, nele também tinha sangue nas veias. Ao passo que o Cristo talvez não pudesse ter essa atitude. Mas é fato que Jesus vem demonstrar, a partir de uma explicação e de ampliação sobre o que eu fizera, abordando exatamente sobre a tônica da fé. Então percebamos o quanto nós temos a investir em percebermos do que se trata a fé. Afinal de contas, onde é que ela ocorre? De quantas fés você precisa? Afinal de contas, qual o seu movimento dentro de um contexto de fé em que você investe e que tem, por natureza ou por convicção, de que aquilo que você anseia tem que se tornar realidade? Não seria então melhor perguntar-se, naquilo que eu tenho de fé comigo, dentro em mim, se consubstancia como sendo a minha realidade? Aí talvez entendamos melhor a fé. Ou será que nós teríamos que nos arvorarmos de dizer que a fé transporta montanhas? Seria talvez aquela fé em que eu vou depositar, ou eu vou construir, ou eu vou investir para que de fato um monte saia daqui e vá para ali. Será que era disso que Jesus mesmo estava falando? E interessante é que talvez nós não precisemos de uma fé, como se diz no Evangelho, de uma fé cega, né? Fé raciocinada só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, diria Kardec. Então tudo evolui. A máxima é essa. Quando nós temos internalizados em nós a convicção acerca do ser espiritual e imortal que nós somos, em que pese muitas vezes aquilo que de repente pode nos acontecer, ou não necessariamente de repente, porque nós temos de fato uma convicção, por exemplo, de que todos nós iremos morrer. Mas iremos morrer o personagem ou a personagem. Logo, muito do que nos acontece agora é algo efêmero. Ah, mas e se eu sentir, porventura, o quanto de infelicidade ainda permeia ou perpassa por mim? O que eu ainda tenho que resolver, que talvez eu não consiga? Não se preocupe com isso. Nós teremos incontáveis oportunidades de crescimento, de evolução. Nós temos a vida que o Criador nos deu. Logo, o resto é contingência, é iniciativa sua. São as suas escolhas, serão as suas tendências, será o que você fizer em favor da sua construção, do seu aprimoramento. Portanto, a fé que Jesus nos trouxera não se referia a que ela fosse absoluta para a solução de tudo na nossa vida. Não. Não é apenas para crermos, para aceitarmos. Nada disso.
Você tem que fazer escolhas, você tem que fazer investimentos. Você é aquilo que você é capaz de fazer. Portanto, nós estamos sempre nesse processo de impermanência, de descobertas, de redescobertas, de valorizações contínuas. O que você fez já passou. Siga adiante. Então, você não é aquilo que você diz, que você fala. Porque a fé, ela tem o seu limite. Ela não é absoluta. Até porque nós temos a mania de sempre querer terceirizarmos. E naquilo que é de sua responsabilidade, convenhamos, são decisões suas, são investimentos seus. Eu conheço, quantas pessoas eu não conheço, que sempre valorizam clamar, clamar e clamar a Deus para resolver questões que são suas. Levanta-te, pega a tua cama e anda, diria Jesus. Mas muitos querem de fato terceirizar no seu trabalho, nas suas investidas. Assenhore-se de que o que você está fazendo, apregoando, investindo, escolhendo, seja para você uma maravilhosa oportunidade já agora. Observemos que estamos falando sobre o Evangelho. Diga a você mesmo, olha, esse Evangelho serve para mim. Porque o que eu estou buscando, o que eu estou vivendo, tem que servir para mim. Aliás, quando a gente fala em andar, você já se perguntou com quem você anda? Você já se perguntou quais são os seus propósitos? Você já pensou em sair de um processo muitas vezes onde a preguiça sobressai? Questione-se, porque você precisa aprender. A fé que transporta montanhas é a fé do investimento. Se aquilo que você diz de fato é verdade em você, não tem como você se esmerar, não tem como você não se esmerar e não buscar na essência do que te move a sua transformação. Digamos que numa linguagem da psicologia, autoconhecer-se, autodescobrir-se, autotransformar-se até a iluminação. Poderíamos dizer também assim, buscar a sua individuação, enxergar a sua designação pessoal. Porque muitas vezes nós titubeamos, gastamos e perdemos o nosso tempo com futilidades. E muitos de nós ainda dizemos que não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo, porque trabalhamos com isso, com aquilo, e etc, etc, etc. O tempo lhe pertence. O tempo não é cronológico. Você é um espírito. O que eu quero dizer com isso? Investindo em você, você irá perceber que é a sua disposição interna que vai te mover para que você então faça, realize
Diga a você mesmo, com todas as letras maiúsculas, com a impostação de voz, ou com o seu interno, impulsionado pela sua vontade, pelo seu desejo. Eu quero. Aí você vai entender, você vai perceber que você vai assumir as rédeas naquilo que de fato, naquilo que de verdadeiro, naquilo que de real você está a buscar. Porque quando você anda consigo, você percebe. Em que pese muitas vezes a gente saiba, e claro, nós temos que andar com outras pessoas que também têm os valores delas, valores importantes, o que não quer dizer que nós tenhamos que necessariamente estarmos com pessoas de um conhecimento profundo ou de um caráter, né, ilibado. Não, você pode andar com pessoas que talvez não tenham esse perfil. No seu caminhar, de repente, aparecem essas pessoas, mas e daí? Quando você se conhece, quando você sabe quais são os seus objetivos, você vai andar com você. E a correlação com o que o Evangelho nos traz, inclusive na fala de Kardec, é para que nós tenhamos o cuidado de não lidarmos com o outro, nós não termos, por exemplo, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, esse cuidado no lidar com ele, com o outro, com o próximo. Desculpem. Então percebamos que eu, hoje, já posso me escolher para andar comigo, para vivenciar instantes onde o meu cuidado com a minha, digamos assim, com os meus sentimentos de raiva, que é natural, que são naturais, com os meus pensamentos. Mas tem algo que Kardec traz que é interessante. Cuidado com as aparências. Porque muitos de nós ainda confundimos a nós com as nossas máscaras, com as aparências com as quais nós queremos nos mostrar para o outro, para o mundo, e que em pese possa até de alguma forma parecer salutar dessa necessidade, mas nós nos conhecemos. Nós sabemos conosco e com o Criador. Nesses lampejos que temos, nesses mergulhos em que muitas vezes damos, de quando nós de fato só estamos reverberando na aparência. Sim. Portanto, nós podemos questionar o que de fato nós sentimos e que nós precisamos compreender para que de fato nos harmonizemos naquilo que diz respeito a nós. Sim, alguns questionamentos fazem-se necessários. E é interessante como nós muitas vezes, ou quase sempre, não nos damos conta, enveredando nessa mentalidade coletiva, no que uma palavra muito comum, né, as pessoas usam na correria cotidiana, nós não reflexionamos, não pensamos. Continuamos a ser os mesmos, sem se perguntar, afinal, como eu me trato? Qual a relação afetiva que eu tenho comigo mesmo? O que eu sinto por mim? Mas a gente fala isso não de uma forma egoística, pueril, para simplesmente valorizar
entre aspas, a questão do egoísmo. Não. A sugestão é de que nós viajemos para o nosso mundo íntimo, a fim de que possamos descobrir algo que nos torne de fato harmonioso conosco, com as leis divinas, vamos assim dizer, com o nosso irmão. Porque essa busca vai fomentar algo importantíssimo a que poucos, como eu disse, se atentam: a nossa singularidade. Já tivemos a ocasião de dizer aqui N vezes, né? Sobre aqueles questionamentos do que eu sou, de onde vim, para onde vou. Mas eu ampliaria: quais são esses fatores que determinam muitas vezes a dependência em que nós experimentamos de situações ou em situações e com pessoas. As causas emocionais, psicológicas, que podem nos tornar mais criativos, mais espontâneos, ou que nós então permaneçamos ainda, talvez nos sabotando, talvez ignorantes de realizarmos aquilo que em nós nos torna, digamos assim, sonhadores, pessoas felizes, ou dentro de uma concepção de caminho de felicidade. Então, que tal a gente investir em buscar diluir, erradicar algumas ilusões, por exemplo, que nos tornam inferiores, ou que nos fazem nos sentirmos inferiorizados. Buscarmos as raízes, sobretudo quando nós muitas vezes nos sabotamos e experienciamos um certo desamor, usando em nosso até desfavor. Interessante como a gente tem observado o número assustador de suicídios aqui e mundo afora. Que tal você investir em descobrir os valores que você possui? Que tal você começar a dar destaque não apenas aos seus deslizes, às suas faltas, às suas quedas na vida, que certamente pode estar gerando em você dores, amarguras na alma. Aí voltamos àqueles questionamentos simplórios, né? Talvez fruto de complexos. Por que eu não me sinto digno? Por que tal ou qual atitude me faz sentir menor, inferior? O que é que eu tenho que aprender então com isso? Há algo sempre a aprender. E é interessante como nós estamos a todo instante sendo julgados, tendo o dedo apontado para nós. E claro, por nós não nos conhecermos. Alguns de nós enviesamos pela culpa. Não refletimos, não temos o cuidado de refletir sobre o que nos acontece e nos deixamos levar, muitas vezes, por julgamentos alheios que nos limitam, que nos tornam vítimas de verdadeiras algemas, dificultando a nossa caminhada, as nossas aspirações. Daí a gente abordar, clamar
para que de fato deixemos emanar de nós os sentimentos nobres. Todos nós sabemos que temos em nós, por mais que desconheçamos esses valores, valores nobres, o arquétipo da bondade, por exemplo. Então, de fato, comece a experienciar o amor, a alteridade, a amorosidade, a compaixão. Queira perceber que existe o outro, a opinião do outro, o respeito da opinião do outro. Queira desejar bem ao outro, tá? Mas também se lembre de você, de valorizar-se, de procurar se amar, sabedor de que em se amando de uma forma salutar, você saberá que nesse processo, até de uma forma intuitiva, você se defenderá, encontrará o seu caminho, as suas respostas emocionais, na sua inteligência interna, no seu querer, nos seus estímulos. É nessa subjetividade que nós devemos mergulhar, imergir. Porque nós temos um processo interno, como eu falei há pouco, né? Que muitas vezes nos conduz, diria novamente, pelos complexos, né? Em muitos casos, a sermos ou a nos tornarmos inferiores, impotentes, ou as forças externas, os julgamentos, a carência de uma suposta aprovação social contra aquilo que nós de fato empreendemos ou que temos como sendo a nossa, entre aspas, verdade, ou o nosso desejo de crescimento. É importante que nós conquistemos aquilo que chamamos de autonomia. Devemos adquirir essa autonomia. E o que seria essa autonomia? É uma habilidade para que nós possamos gerir os nossos bons sentimentos em relação a nós, em relação às nossas crenças, às nossas escolhas, às nossas atitudes que de fato legitimem o nosso valor pessoal. Portanto, é a expressão do auto-amor, o alicerce psicológico e emocional na construção da nossa maturidade. Para tanto, lidar com esses fatores educativos, porque quando você se auto-ama, tudo quanto você faça, deseje, pense, você deve amealhar e sempre para fazer melhor. Abre parênteses. Me ocorre agora um livro que eu comecei a ler. Comecei a lê-lo, digamos, há cerca de mais ou menos um mês. E em 24 horas eu o concluí. É um livro de 300 e poucas páginas, mas que, como acontece de vez em quando, eu me emocionei profundamente. Confesso a vocês que me emocionei, que chorei copiosamente com a história dessa figura. Serei muito breve em dizer algumas palavras para que, de alguma forma, autentique algo em nós que deve ser sempre
uma inspiração. Uma criança, filho órfão de pai, escravo, filho de 2 escravos, e logo também, ainda com tenra idade, 4, 5 anos, vai ser órfão também de mãe. E vai começar a aprender com aquelas pessoas que o criavam, digamos assim, né? A fazer algo de produtivo, lavar, fazer coisas de casa. Só tinha um irmão que também, logo na adolescência dele, ele falecerá. E esse menino, com 8, 9 anos, em que muitas vezes ia no pequeno povoado com seus pais adotivos, ou pelo menos aqueles que o sustentavam, e ele percebe sobre uma escola, ele começa a ver as crianças na escola, e ele sente a vontade de também frequentar a escola. E aquela criança que passava fome, frio, começa a entender que deve fazer também um movimento dessa natureza de querer estudar. E ainda menor, na fase de puberdade, vai sair para o mundo e vai conseguir o auxílio de alguém que tem pena, que o leva para sua casa e que ele ajuda naquelas necessidades em que ele tem habilidades, mas ele consegue começar a estudar. Até o ponto de crescer, ir crescendo, e já aqueles professores, ou aquele professor daquela então pequena, digamos, comunidade, não tem mais o que ensiná-lo. E ele sai para o mundo, mas com aquele semblante de pessoa humilde, com aquela cor da epiderme, que o fará ter as portas sempre batidas na sua cara, num momento, infelizmente, em que ainda nós temos hoje, né, de segregação racial, enfim. Mas ele não desiste, ele tem ideais. Ele quer fazer algo por si, pelo seu povo e pelo mundo. E ele vai conseguir ter mais uma vez, em que pese a porta batida no seu rosto, alguém que vai dizer, olha, que tal você ir para tal lugar estudar? E ele vai, e consegue, e monta uma pequena oficina, a pequena oficina de Deus. E o seu trabalho vai ter um âmbito tal em que não apenas o seu povo daquela região, o seu país, mas as pessoas do mundo inteiro vão aproveitar do seu talento, da sua iniciativa, da sua inteligência, da sua humildade de não querer para si a ostentação, as conquistas financeiras. Para que tenhamos uma ideia, pessoas do grau de importância da época e que até hoje são reverenciados e conhecidos no mundo inteiro. Thomas Edison quis levá-lo para trabalhar com ele. Henry Ford, que dispensa comentários, né? Porque também tinha o desejo de fazer com que as pessoas tivessem acesso a carros, a veículos automotores. O presidente Franklin Roosevelt, quantas vezes ele não foi convidado e foi visitá-lo. E é interessante como a gente observa a tendência daquele espírito, a vontade daquela criatura em querer fazer por onde o seu talento desabrochasse. A beleza e a percepção de alguém que sabia que faria a diferença.
independentemente da cor. Por exemplo, de uma simples cultura de amendoim, mais de 300 coisas ele apresentara. Café de amendoim, manteiga, o trabalho dele com batata doce é algo absolutamente maravilhoso. E muitas vezes aonde ele ia se apresentar como sendo aquela estrela daquele evento, as portas continuavam sendo batidas no seu rosto pela cor da sua epiderme, porque os porteiros não conheciam e assim por diante. George Washington Carver é de quem eu estou falando. Então, voltando, percebamos a necessidade de nós não nos deixarmos levar pela possessividade, pelas submissões nas nossas relações, que possamos nos orientarmos melhor a respeito das dúvidas, das angústias, dos processos em que muitas vezes não nos tornam mais acessível às nossas escolhas mais adequadas. Que não seja apenas o comodismo em relação aos julgamentos que fazem sobre nós, mas que de fato nós entendamos do quanto nossos ideais devem ser também respeitados, assim como os das pessoas que muitas vezes fazem de nós o seu juízo de valor. Invista na erradicação da acomodação. Busque a sua autonomia psicológica. Liberte-se. Porque muitas vezes há um impedimento em relação a essa autonomia. Qual de nós aqui muitas vezes não tem medo de ser rejeitado quando não nos damos valor? Quantas vezes não sentimos e somos conduzidos a abaixo autoestima? Porque precisamos de fato ser valorizados, supostamente valorizados pelos outros, se nós não nos conhecemos. Isso pode estar até, de uma certa forma, eu diria assim, emocionalmente enraizado em nós. Será que nós não merecemos respeito de quem quer que seja? Porque qualquer um de nós somos singulares. Qualquer um de nós que estamos aqui somos únicos. Temos em nós o nosso contingente aí, sabe Deus quantas, milhares, milhões de reencarnações e que, portanto, vivemos experiências únicas. Logo, quando se fala em aprovação, se diz que é atitude reconhecida como moralmente boa, né? Como as pessoas gostam de julgar, de definir o que deve ou o que não deve ser feito. Mesmo na parábola, muitos de nós ainda desconhecemos, porque ali sempre, talvez as pessoas confundam que só as pessoas que valorizam esses aspectos ditos morais é que podem alcançar a evolução. Faz parte, mas os ditos valores morais por si só não são suficientes. Há quem, por exemplo, possa ter virtudes, né? Ser honesta, ser uma boa pessoa, mas ser uma pessoa desidiosa, preguiçosa, inoperante e assim por diante. Que tal você valorizar a sua intuição? Que tal você fazer valer a sua oportunidade de escutar, digamos assim, de fazer uma leitura das mensagens sutis na sua vida, no seu mundo interno, no seu mundo interior?
mesmo que muitas vezes as nossas ditas sombras também sobressaiam. E daí? Elas fazem parte de nós. Elas nos pertencem. Elas devem ser por nós acolhidas. Faz parte do processo. Porque em algum momento você vai conseguir de fato entendê-las, amá-las, compreendê-las. E nesse aspecto, como será importante para você, para o seu crescimento, quando esse acolhimento você conseguir impulsionar-se para minimizá-las ou para transformá-las em algo melhor. Que tal você respeitar o seu mundo íntimo? O amor que você sabe que você merece, pelo fato, inclusive, daquilo ou naquilo que você faça consigo próprio, como você se trate. Logo, alfabetize-se, digamos assim, pelo seu coração, pela sua alma, buscando, né, realizar sempre, buscando planificar-se ao máximo, evoluir, mas de uma forma natural, sem que para isso você tenha que supostamente estar condenando alguém, condenando a si, pisoteando alguém, malbaratando muitas vezes essa oportunidade que você tem de como agora você arregimentar algo melhor para você. E detalhe, olha como o Espiritismo sobressai como um remédio importante para essas dores, para as suas dores, para as suas reflexões. Invista nessa lente com a qual você vai poder enxergar melhor sobre você. Escolher um melhor roteiro para a libertação da sua consciência ou para a ampliação da sua consciência, para que você se auto-ame e faça valer uma dita, entre aspas, maioridade espiritual. Renovar-se no seu modo de sentir, de viver com relação a si, ao próximo e com relação à vida. Isso você tem que se capacitar, se informar, se transformar nessa dita proposta em que o amor será fundamental. Aí a gente vai entender que não apenas, como Jesus pronunciara, né? Nas folhas que adornavam aquela figueira e que o instigara a ir até lá para ver se tinha alguma coisa e não tinha. Você também vai se sentir dentro de um processo de crescimento e de evolução. Porque as folhas tão somente não proporcionam a sua riqueza, seu crescimento real. É essa a ideia que nós queremos passar. Cuide de você, cuide dos seus pensamentos, cuide da sua raiva, cuide da sua aparência. Nós estamos aqui para crescermos, para valorizarmos, enquanto seres imortais, essa consciência da imortalidade, da evolução, do investimento em nós. E para finalizar, eu queria brindar com vocês, faz parte de mim e é algo que eu gosto. E estar no Joana, para mim sempre foi motivo de uma alegria incomensurável e sempre será. Ouvi estrelas? Ora direis, ouvi estrelas? Certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes, desperto e abro a janela, pálido de espanto.
E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que te dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos um sábado de muita paz, de muita harmonia e de muito amor. E finalizando, queremos agradecer a nossa parceira e amiga, Dona Joana. Queremos agradecer ao Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, por esses momentos sublimes de emoção, de aprendizado e de amor. E que a tua luz, Mestre, possa significar para nós sempre esse farol na seara do aprendizado e do caminho a seguirmos. Que assim seja. Bom dia a todos. Um forte abraço. Tchau.